Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Saudade de gravar para vocês. Não me esqueçam, por favor. Estou muito sumido por aqui, né, gente? Mas estou organizando o meu retorno já. Como aqui, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou meio do céu no signo de Aquário. Aqui, um, seis de paus. Seis de paus, uma vitória, finalmente, né, Aquário? Estamos precisando, né? Mais uma carta, por favor, tarô. Vamos aqui, por favor, mais uma carta, por gentileza, para o pessoal do signo de Aquário. Três de ouros aqui, maravilha. Nossa, perfeito. Mais uma carta, por favor, tarô. Mais uma carta, por gentileza. Nove de paus. Nove de paus aqui. Vou mostrar para vocês, nove de paus. Aqui parece, né, uma defumação, uma limpeza de ambiente, ó. Tá vendo? Estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Sim, acho que aqui tá bom. Enfim, gente, estou gravando sem ring light porque minha ring light não quis funcionar, né? Então, assim, espero que vocês estejam aqui, né? Iluminem, aumentem o brilho aí do meio de visualização de vocês, porque a gente está, ai, ai, gente, fazendo o que pode com o que tem, né? E no fundo do maço, a gente tem a carta da morte. Olha, eu amo esse tarô, ele é especificamente incrível, assim, é um dos meus tarôs mais recentes e para mim é um dos mais bonitos. É, essa carta da morte aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é o tarô Soul Tarot, tá? Essa carta da morte representa uma mudança de nível, uma mudança de lugar, né? Aqui você percebe um caminho a ser percorrido, não sei se vocês conseguem ver, né? Esse ser aqui, ele tá de costas para o que foi, né? Para o que passou, para todos os males, todas as coisas que foram vividas, e ele tá indo em direção à luz. Em direção à luz de quê? A luz da consciência, a luz da verdade, a luz da existência, da essência, sabe? Então, assim, embaixo dele tem quem? Tem a Rainha de Paus, apenas aqui. Então vamos lá, deixa eu deixar essas cartas aqui. Rainha de Paus, Ás de Copas, maravilha, Aquário. Seis de Espadas, maravilha, maravilha. O que que a gente tem aqui para vocês, aquarianos e aquarianas? Um período aí que vocês veem há um tempo, tá? Para mim isso é bem, bem profundo, assim. Para algumas pessoas tem um período de 6 a 9 meses ou anos aí, 9 anos, tá? Para a maioria das pessoas, assim, vocês estão sendo transformados, vivendo uma transformação, né? Entre 6 e 9 anos aí, especificamente, vocês estão passando por tantas mudanças e essas mudanças elas estão reacendendo os seus dons, tá? Os seus dons, o que você tem de melhor. E é interessante que, como você é uma pessoa muito autêntica, muito sua, muito, como é que eu posso dizer? Que respeita, né, a sua integridade, as suas características, você está tecendo aqui nesse três de ouros, né, nesse trabalho, junto com a sua entrega, a sua, sei lá, a sua interação, você está tecendo um novo plano, um novo painel, um novo quadro, tá? Você está tecendo um caminho novo no qual, né, de fato, se você não se atentar para essa necessidade de desapegar, esse nove de pausa que ele me fala o seguinte, precisa limpar esse território, né? Precisa continuar limpando esse território. Precisa deixar para trás, sim, o que foi. Vocês percebem até algumas cores em comum nessas duas cartas, né? Esse cinza, essa coisa mais né, sombreada, assim. Se você não deixar essas relações para trás, esse passado, se você não fizer por onde a sua vida tem uma direção, tem um foco, isso vai ficar mais difícil. Então, assim, para vocês aí do signo de Aquário, tem uma novidade chegando, então uma coisa ótima, maravilhosa, uma coisa que satisfaz a sua alma, tá? É uma satisfação de alma para você. Só que essa satisfação de alma, ela passa por um lugar de uma reconstrução, de uma limpeza grande. Limpeza de quê, Ruth? Limpeza da sua mente, começa daí, tá, Aquário? Limpeza da sua mente, limpeza de figuras de pensamento que você pode estar recebendo, absorvendo de outras pessoas, né? Aquário, como tem uma questão muito forte com o coletivo, né? O Sol em Aquário, ele é aquele
aquele símbolo, né, que distribui a água, né, para os homens, distribui. A gente tem Prometeu também como um grandíssimo símbolo, né, que distribui o fogo dos deuses para os homens e outras tantas coisas assim. Você muitas vezes, por empatia, tá? Você capta um pensamento, uma mensagem, tudo mais, e aquilo vai se enraizando como se fosse seu. Mas aqui o convite é claro, tá? Não, o que não for seu, você precisa deixar ir. Olha aqui essa carta, vou mostrar de novo para vocês. Essa carta aqui, no nível mais intuitivo, tá? Preste atenção no nível mais intuitivo. A conexão de limpeza, ela vai começando de cima, tá? Ela começa de cima. São vários cômodos e várias portas, que são os processos pelos quais você passou e está passando, tá? São os cômodos que representam áreas, né? Momentos, presenças que você está passando. E, de novo, se você não cuidar disso, né? Se não fizer o seu luto, não trabalhar o seu luto, para mim, essa mulher representa uma pessoa que está num processo de transformação do próprio luto, assim, tá? Se você não fizer o luto correto desses processos passados, você vai acabar ficando ainda com essa mente mais enevoada. Então, existe aqui sim uma busca para um lugar novo, para uma consciência nova, para uma vitória que a gente começou falando aqui. Porém, precisa deixar para trás algumas coisas aí. Pode ser que você esteja vivendo, a gente está com Mercúrio para ficar retrógrado agora, gente. Mercúrio vai ficar retrógrado do dia 9 de novembro, vai ficar até 29 de novembro. Ele vai ficar retrógrado no signo de Sagitário e Escorpião, ele vai ficar transitando nesse período. Aí, né, então vai para Sagitário, ele vai retrogradar para Escorpião, depois ele vai seguir o caminho dele. Pode ser que você esteja sendo convidado, convidada aí a aproveitar essa fase, esse momento e repensar algumas coisas que você ainda tem introjetada. Por exemplo, você trabalhou num determinado lugar que você fazia determinadas coisas e aquilo para você foi importante. Tá, mas aquilo fazia parte, significa não faz mais. Você precisa entender o tempo das coisas. Gente, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Interessante que a gente também fala em limite, me lembra Saturno, né? Que é o regente de vocês, o regente de Aquário, o regente tradicional de Aquário. E Saturno, né, ele põe cada coisa no seu devido lugar. Saturno, ele é o limite de tudo, tanto que Saturno tem os anéis, né, em volta, assim, o Cronos é Saturno. Ele possui os anéis que delimitam o espaço. Tipo assim, até aqui você vai, daqui para cá não. Então, todas as coisas, elas possuem limite, prazos, tá? Datas, tudo começa e tem um porquê acabar. Não, não é assim, isso vai ser ad eterno. Não, a gente, por gostar da homeostase, a gente quer que seja ad eterno. Só que a vida não é ad eterno, gente. A vida é fluxo, a vida é troca. É interação, é troca, é dar e receber, é fazer por onde, né? Tipo assim, é fazer um movimento, horário ou anti-horário, que seja conveniente para que você continue andando, para que a sua vida continue assim, nessa busca, nesse id, tá? Nesse id aqui. Bem interessante aqui para vocês, tá? Mas tem uma carta, tem um processo de vitória. Vocês têm cartas aqui muito favoráveis. Processos de vitórias, de coisas que vocês estão para. E assim, vamos lá. O que quer que venha para você, Aquário, aí, vai se desenvolver, se desenrolar aí pelos próximos 3 meses, tá? De 3 a 6 meses para algumas pessoas. O que quer que venha para você nesse sentido, vai te pedir para você dar uma selecionada aí. Não é todo mundo que vai ter. É uma coisa muito sua, tá? É uma vitória muito sua. Se mantenha reservado sobre as suas aspirações, sobre os seus desejos. Não comunique para ninguém, se não for realmente alguém da sua confiança. E, sinceramente, gente, a questão da confiança nem é o caso aqui, sabe? A questão aqui é o seguinte: toda vez que a gente verbaliza nossos sonhos, nossos projetos para alguém, isso é nosso, né? A gente está compartilhando com alguém. Então é como se uma parte da energia dessa pessoa, desse compartilhamento dessa pessoa também transmitisse para o nosso propósito, para o nosso desejo ali um pouco da energia dela. E isso não é um problema, desde que a gente saiba quais energias acessar. Então a maioria das pessoas não sabe, tá? A maioria das pessoas não sabe. Sinceramente, a maioria das pessoas vive mais num momento de dependência e codependência, né? Então, assim, a gente precisa realmente
alinhar o nosso propósito, o nosso desejo com o que a gente quer guardar para si, tá? Guarde para você seus pensamentos, seus projetos, guarde para você. Não exponha para todo mundo, não, tá? Fique tranquilo com relação a isso, mas não exponha para todo mundo, não. Vamos aqui com o tarô mitológico para vocês do signo de Aquário. E pulou aqui, ó. Três de ouros de novo. Três de ouros mais uma vez, né? Mais uma carta, por favor, tarô. O rei de paus e o cavaleiro de paus. Mais uma carta, por favor, tarô. Virou na minha mão. Rainha de espadas, quem representa o signo de vocês. E no fundo do maço, o nove de ouros. Eu tinha pensado no nove de ouros quando eu vi esse nove de paus. O nove de ouros aqui. Nove de ouros, oito de espadas, tá. O que que aqui me fala, gente? O seu trabalho, as suas interações, o seu estímulo, os seus começos, tá? O que você faz, o que você se propõe a fazer, está encontrando um território fértil, um solo fértil, um lugar bacana, sim. Essa carta da Rainha de Espadas, de novo, ela me fala que você precisa botar limites nas coisas. A gente estava falando sobre isso, né? A Rainha de Espadas me diz o seguinte: ponha limite nas coisas, nas pessoas que estão muito sedentas da sua energia. Ponha limites. Não que você não vá distribuir isso para algumas pessoas, mas primeiro você tem que regar a sua terra, cuidar da sua terra, tá? A gente pode fazer muita coisa pelas outras pessoas a partir do momento que a gente cuida da nossa energia, né? Tem uma frase do Platão que fala assim, acho que é Platão que fala assim, a melhor forma de você ajudar alguém é você melhorando enquanto ser humano. Então, se a gente cuidar da nossa energia, do nosso propósito, a gente consegue transbordar, né? Transbordar é porque já tem o suficiente, eu já tenho tanto que eu transbordo, eu deixo vir a borda. Então, aqui a Rainha de Espadas me fala o seguinte: regue primeiro o seu território, cuide primeiro do seu, tá? Do seu. Ah, minha família, parente, não sei o quê. Cuide primeiro do seu. A gente nasce sozinho, tá? Então, aqui é um conselho para você, e óbvio, né? Não estou estimulando o seu egoísmo e tudo mais, mas aqui existe uma necessidade de alguém concentrar um pouco da energia em si para essa transformação, tá? Tem até o nove de ouros aqui no fundo do máximo dizendo isso. O nove de ouros ele é uma realização muito pessoal, muito nossa, muito individual, tá? Aquário, por ser tão do coletivo, muitas vezes esquece que um coletivo é feito a partir de indivíduos. Vamos aqui, um conselho para vocês com Passipila, rolou aqui, ó, o, o literato estudante, mais uma carta pessoal do signo de Aquário, por favor, Sibila, e a esposa, que é a esposa, mais uma carta, por favor, conselho pessoal do signo de Aquário. Aqui tem um bom vivan. E aqui tem que pular também. Eu vou pegar o mercador. O que que acontece aqui? No fundo do maço, a gente tem uma carta dessa borboleta aqui, que né, se chama frivolidade, mas não é frivolidade como a gente entende. Aqui é uma velocidade, uma rapidez também. O que que acontece aqui? É, Você precisa encontrar, Aquário, para algumas pessoas, isso aqui não é para todo mundo, tá, gente? Esse conselho é para algumas pessoas aí. Você precisa escolher alguma coisa que te satisfaça a sua alma, o seu pensamento e as suas emoções, ao ponto que você não precise, não é que não precise, mas que você não vá se afundar em vícios, né? E quando eu falo em vícios, não significa, vício, a palavra vício é meio pesada, mas você não vai se afundar em maus hábitos. Você precisa encontrar dentro de você, né? De novo, olhando para você enquanto indivíduo, dentro de você o que te motiva emocionalmente, o que te satisfaz é, intelectualmente, para que você não precise ficar vinculado a pessoas ou a hábitos nocivos para você, tá? E existe aqui, né, com essa carta do mercador, existe aqui uma viagem para algumas pessoas aí, uma mudança de ares, uma mudança de hábitos, né? Uma mudança de caminhos que vai te fazer ter um pouco mais de leveza na vida, tá? E isso vai se desenhar para você aí nos próximos meses, em até 6 meses para vocês, isso vai se desenhar aí, Aquário.
Mas esse conselho é, se você não encontrar uma nova, como é que a gente faz, gente? Porque assim, acaba que isso é um processo mais, às vezes, de compulsão, né? A pulsão e a compulsão, que são, a compulsão ela é um desequilíbrio, né? A pulsão ela é a energia de estímulo, mas a compulsão ela é um desequilíbrio de Plutão, inclusive. Mas enfim, eu vou falar sobre astrologia aqui pra gente não, mas o que que acontece? A gente não deixa de ter pulsões e compulsões, a gente substitui, tá? A gente arruma uma outra compulsão. É assim que a gente faz. Então, se você, por exemplo, tem um péssimo hábito aí, eu vou botar a ideia de bebida alcoólica para mim, porque para mim isso aqui está muito forte, tanto com essa questão do boêmio aqui, né, como do mercador que tem esses barris. Então, eu vou colocar a ideia de bebida alcoólica aqui, tá? Obviamente pode ser qualquer outra coisa, gente. Normalmente, a gente, né, tende a ir para essa compulsão, né, esse excesso. Não estou aqui penalizando ninguém, julgando ninguém, cada um sabe o que faz, cada um aqui é adulto para saber o que decidir da sua própria vida, pelo amor de Deus, tá? Não tem julgamentos no que eu estou falando. Vocês sabem disso, vocês são pessoas muito inteligentes. Mas aqui existe o seguinte: tem uma ausência interna sua aí que precisa ser suprida, mas a única pessoa capaz de suprir é você sabe disso, né? Se olhando no espelho, você sabe quem resolve o seu problema. Mas se você tiver um pouquinho de vontade de analisar, de estudar suas origens, sua vivência, sua infância e tudo mais, você vai conseguir encontrar um ponto que vai te dar um outro desejo, uma outra vontade de fazer alguma outra coisa, seja um estudo, um aprofundamento, seja sei lá, uma pós. Eu vou falar o termo pós como alguma coisa de extensão, tá? Mas não precisa ser exatamente essa coisa da pós, via MEC, não. É coisa que você pode fazer via extensão. Um estudo seu profundo, uma busca sua, para, inclusive, substituir essa compulsão que você anda tendo, tá? Essa compulsão que é sua, que está com você há um tempo já. Por quê? Porque isso está drenando as suas energias, está te roubando as melhores coisas. Não estou falando só de saúde, não, estou falando de tudo. Prosperidade, foco, energia. A saúde é o principal, né? Porque sem a saúde a gente não faz nada. Então, aqui existe uma necessidade também de investigar os seus pensamentos, tá? Porque tem alguns pensamentos intrusos que estão presos na sua casa. Você precisa dar uma olhada nisso aí, Aquário, tá? Uma limpeza de ambiente, de novo, voltando a essa questão de defumação aqui. Desculpem o barulho, porque, né, vocês sabem que eu moro num lugar que é bastante barulhento. Essa defumação, essa limpeza é importante, porque tem algumas coisas, algumas larvas astrais que podem estar presas aí, tá? No seu ambiente. E isso tá também te adoecendo. Por isso que eles puseram para você a possibilidade de fazer uma troca, né? De trocar de ambiente, trocar de energia, trocar de compulsão, arrumar uma outra compulsão. Ah, sei lá, fazer compulsão por quê? Não sei. Jogar alguma coisa? Praticar um esporte? Não sei. Estudar um assunto novo que ninguém domina ainda, que você sabe que você é capaz de dominar? Não sei. Substitua a sua compulsão se você puder, se você conseguir, para que você não caia em outras armadilhas, porque isso não está deixando a prosperidade da vitória chegar para você. O seu objetivo desse 9 de ouros aqui, né? Eu não estou falando só nem de dinheiro, só de prosperidade financeira, estou falando de um todo, mente, alma, espírito organizados, né? Assim, alinhados com o que deve ser. Essa prosperidade aqui, embaixo dele tem um 8 de espadas. Essa prosperidade aqui, ela pode estar demorando a chegar para você porque tem algo te drenando, tá? Gente, estou falando várias coisas aqui que às vezes eu não sei nem para quem que é, mas enfim, né? Para quem for, vai chegar esse vídeo. Acredito sinceramente que vocês, quem se conectar aqui é porque deveria estar aqui, né? Estou voltando a fazer essas leituras. Está muito forte para mim também uma energia de ouros aqui. Energia de ouros como uma novidade de vida, como um presente vindo para vocês, tá? Vocês podem estar um período até meio que cansado, drenado, cansada, drenada, né? De muitos olhos em cima de vocês. Muitas pessoas meio que até investigando ou, né, drenando ou direcionando para vocês olhares que vocês às vezes não estão sabendo muito como lidar. Mas aqui existe uma vontade, uma nova perspectiva, um novo estudo, uma mudança de hábitos, tá? Que é necessário para algumas pessoas.
É isso para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, deixem seu like, manda esse vídeo para alguém e até a próxima. Tchau, tchau.